O novo episódio de Fiona e Cake realmente superou todas as minhas expectativas e eu não estava esperando a quantidade de informação que eles iam trazer pra gente. Nos mostraram a origem da coruja cósmica e a morte dela, tivemos a volta do Finn do Farm World, o Finn dizendo que ama a maga caçadora e ela ignorando ele completamente e por aí vai. E é claro, tivemos uma sequência extensa de sonhos nesse episódio que eu vou tentar explicar tudo que eu interpretei de cada um desses sonhos, então espero que você fique comigo até o final desse vídeo para não perder nada. Falando do início do episódio em si, o Pássaro e o Relógio começa como a gente já tá bem acostumado nessa temporada, usando um estilo de animação um pouco diferente da história principal, para nos contar a história de dois irmãos inseparáveis que, assim como na história de Adão e Eva, acabam comendo a pizza etérica proibida e como consequência foram julgados e obrigados a viverem separados. Um deles indo para as profundezas que a gente não faz ideia de onde seja e o outro virando incrivelmente a coruja cósmica. Aqui eu tenho que admitir que da primeira vez que eu assisti eu não estava esperando que a gente fosse ter a história da coruja cósmica e eu fiquei muito chocada positivamente. Mas além disso, uma coisa simples que me chamou a atenção nessa cena é que a voz do narrador nesse começo do episódio é a mesma voz que nós ouvimos quando a caçadora está dentro do coração da floresta. E olhando para os créditos finais do episódio, a gente descobre que essa voz é a mesma do irmão da coruja cósmica. Então eu tô cravando agora que no final dessa temporada ele vai voltar e vai estar ligado com aquele multiverso que nós vimos da caçadora de alguma forma e vocês podem voltar aqui para cobrar isso. Passado-se essa revelação bombástica, o episódio finalmente começa e a Fiona decide que era uma boa chamar todos os seus amigos para um cemitério e anunciar que ela conseguiu o lugar para fazer a festa de arrecadar dinheiro que eles tanto estavam planejando. Mas obviamente, como ela não tá acertando uma sequer, a gente descobre que ela fez um acordo com o diabo, quer dizer, a mãe do Marshall, e decide que eles vão tocar no mausoléu da família dele. Infelizmente, como eu tinha dito há uns vídeos atrás, a Fiona realmente está muito perdida em todo esse lance de ajudar os seus amigos e está passando por cima deles sem ao menos perceber, e tomando decisões que cada vez estão mais perto de consolidar o futuro que a Kiki viu pra ela no episódio passado, onde no final do dia ela só vai virar assistente da Hannah Abdier. Inclusive, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente vai ter um dos encontros mais esperados e demorados da temporada, que é o do Hunter e da caçadora. E assim, eu pessoalmente amei que os dois se odiaram logo de cara e se sentiram ofendidos um pelo outro. Especialmente por todo esse lance de supostamente o Hunter ser um cara trans, como a gente viu lá nos primeiros episódios, que ele tem uma cicatriz embaixo do peito, o que implica que talvez a caçadora também seja. Só que além disso, eu acredito que essa interação inicial dos dois vai ser essencial para a caçadora encontrar o coração da floresta no futuro, e apesar de eu não ter muitas provas concretas sobre isso, uma coisa que eu andei reparando é que em diversos momentos dessa temporada a gente vê esse arbusto de rosas espalhados pela cidade, e como a gente sabe, o Hunter que cultiva elas e ele gosta de espalhar elas por aí. Então me veio em um sonho a teoria de que assim como a caçadora era ligado ao coração da floresta em Ó, o Hunter também tem uma certa conexão com esse coração no universo da Fiona, mesmo ele não sabendo exatamente o que seja. E pra mim faz sentido que a caçadora diga que ela não consegue encontrar esse coração, já que ele é bem fraco, porque o Hunter fica podando e espalhando suas flores pela cidade. Sem falar que isso também explicaria porque na abertura do show a gente vê todas essas ligações que a caçadora e a Fiona têm com rosas. Mas é claro, a gente vai ter que esperar pra ver se eu tô certa nessa teoria ou se isso é só alguma das minhas viagens. O episódio então nos mostra que o fim está pior do que nós imaginávamos, com a Marceline tomando medidas drásticas de tentar tornar ele vampiro, porque assim ele viraria imortal, mas isso não acaba funcionando e a gente descobre que o sangue do Finn está se tornando verde. E eu até vi uma galera especulando que ele tá se tornando aquela criatura igual a gente viu no segundo episódio, mas sinceramente eu acho que isso é só pra fazer um drama e que ele realmente só tá mal e isso não vai acontecer. Até que finalmente partimos para a parte mais importante do episódio e a minha preferida, então eu vou tentar falar sobre cada um dos sonhos que a gente viu nessa sequência e o que eu acho deles. E eu falo isso porque nessa próxima parte do episódio a gente vai acompanhar a galera tentando parar a coruja cósmica antes que ela entre no sonho do Finn, e para isso vamos ver eles pulando de sonho em sonhos até conseguir isso. E a gente sabe que eles precisam parar a coruja cósmica porque foi estabelecido na série que ela é responsável pelos sonhos de premonição ou sonhos de
de morte, como é chamado também, onde basicamente toda vez que ela aparece no seu sonho, o seu sonho se torna realidade, independente se ele é bom ou ruim. Começando com o primeiro sonho que a gente vê da Maga Caçadora, eu acho muito interessante como a gente tem referências ao episódio Juntos de Novo, aquele spin-off de Terras Distantes. Especialmente porque tem uma galera que tem uma teoria muito forte para essa temporada de que o Finn envelhecendo em Fiona e Cake é para encaminhar exatamente o que acontece com ele naquele episódio e por isso que o nosso Finn vai morrer. Mas pessoalmente eu discordo dessa teoria, eu acho muito difícil de acontecer porque o mordomo Menta ainda é uma criança nessa temporada de Fiona e Cake e lá em Terras Distantes ele já voltou a ser adulto nesse episódio, mas de maneira geral eu acho que é um easter egg muito legal para quem assistiu essa outra série. Além disso, eu achei uma escolha muito interessante esse ser o sonho da Maga Caçadora, porque ela ver o Finn envelhecendo daquela forma na frente dela é uma maneira simbólica de mostrar que eles estão ficando sem tempo e a morte dele tá cada vez mais próxima. Só que além disso, se a gente reparar, a Maga Caçadora não parece que envelheceu nada desde o show original, diferente do Finn, então talvez ela seja imortal, como boa parte dos personagens de Hora de Aventura, ou talvez ela só vai viver por muito, muito tempo. Então faz sentido que essa ideia de ver o Finn envelhecendo e morrendo seja algo que já tenha passado na cabeça dela antes. Só que pra nós, audiência, essa cena tem um peso um pouco diferente do que pra Caçadora, porque diferente dela, a gente sabe que o Finn está amaldiçoado e realmente está envelhecendo mais rápido do que deveria. E é muito legal ver como os roteiristas gostam de brincar bastante com esses significados do que a gente entende por estar vendo do lado de fora e o que os personagens estão sentindo lá dentro. Inclusive, isso é um grande motivador pro todo o sonho do Finn que eu vou falar mais pra frente. Já o sonho da Fiona é bem interessante porque ele traz diversos elementos da temporada passada que definitivamente traumatizaram a coitada, especialmente no que se diz respeito ao que aconteceu naquele episódio do Rei de Inverno, onde ela estava tentando ser o máximo heróica possível. Tanto que a gente vê ela tocando naquele piano e ele derretendo igual naquele mundo, e a galera doce atrás também tá toda destruída como aconteceu naquele episódio. E o mais interessante pra mim nesse sonho é quando ela olha pro reflexo dela mesma e ela tá vestida de heroína, presa dentro da sua versão perdedora e que tá literalmente puxando ela pra baixo e prendendo ela naquela situação onde ela não queria estar. E eu interpreto isso como toda essa necessidade de validação que a Fiona tem e como essa vontade dela em salvar os outros está de certa forma afetando ela também. Já o sonho da Cake, eu achei ele bem importante, levando em consideração tudo que a gente está vendo dela nessa temporada. Isso porque a gente vê ela performando em um cenário rodeado de câmeras e uma audiência, o que supostamente seria um relacionamento humano adulto normal, o que é o que a gente vê ela buscando essa temporada toda e que eu também já comentei em mais de um vídeo. E de novo, todas essas questões que ela tem em relação à sua humanidade vieram à tona e tudo que ela tá fazendo ali tá sendo assistida por um público, o que torna ela ainda mais consciente do que tá acontecendo e do que ela acha que ela tem que fazer para se sentir acolhida. Sem falar que quando ela recebe os seus filhotes e percebe que todos eles também têm poderes, assim como ela, o seu primeiro instinto é recusar eles, como se isso fosse a prova definitiva que não tem como ela ser normal como outras pessoas e que ela nunca vai conseguir negar a parte dela que realmente tem poderes. O que sinceramente me deixa muito triste, porque eu só queria ver a Cake feliz e eu espero de verdade que ela eventualmente consiga se aceitar do jeito que ela é, ao invés de ficar nessa negação. O próximo sonho que aparece pra gente é o do LSP e sinceramente eu não faço ideia do que tá acontecendo nessa cena, então eu vou educadamente ignorar. Porém, quando nós vamos pro sonho do nosso garoto cheio de mommy issues, tem algumas coisas bem interessantes que eu gostei bastante. E aqui eu acho que não precisa de muita explicação, já que no episódio passado foi basicamente mostrando como ele é complexado com a relação que ele tem com a sua mãe e também com o fato dele ter se afastado da Simone. Então ver a mãe dele na Simone realmente deve ser o maior pesadelo pra ele. Mas pra mim é bem interessante a escolha de como os elementos estão posicionados nessa cena, onde a gente vê partes da casa da mãe dele todas espalhadas e flutuando para dar essa ideia de desconectado, instável e inseguro, que é como ele se sente em relação à sua mãe. E que ao mesmo tempo é um contraste direto com o chão do parque, que é firme e possui uma estátua dos sentimentos dele de tristeza, que é bem materializada e sólida. Já o próximo sonho, eu sei que até mesmo a Fiona assume que é do Chama, mas aqui eu discordo e eu acho que é mais provável ele ser do Hunter, e eu digo isso por alguns motivos. O primeiro é porque a gente sabe que o Hunter tem uma certa rixa com o Chama e não gosta muito dele, especialmente por tudo que aconteceu com a Fiona nos episódios passados, então faz sentido que no sonho dele traga um pouco desse drama entre os dois e todo esse lance de deixar ele desconfortável com o Chama dando em cima da Fiona
na frente dele, já que parece que até o momento todos os sonhos têm elementos onde os sonhadores não gostam tanto assim. Só que além disso, no sonho da Fiona, a gente vê que a caçadora muda de aparência pra caçadora que a gente vê na temporada passada no episódio dos vampiros, porque essa era a única caçadora que a Fiona acabou conhecendo e ficou no seu subconsciente. O que pode significar que quando a gente vê a caçadora levemente diferente nesse sonho também, foi porque a cabeça do Hunter mudou ela para o que ele conhece e para ser mais parecido com ele. E é por isso que as roupas dela e o cabelo lembram bastante o uniforme de jardinagem dele. Mas aqui eu admito que eu posso estar muito errada e tá tudo bem se você discorda de mim. Depois dessa sequência de sonhos, a caçadora decide que ela precisa tomar medidas drásticas e que a gente precisa ir direto para a cabeça do Finn, porque tentar pular de cabeça em cabeça não tá dando certo. E para isso ela usa a Fiona para conseguir lembrar do Finn que ela conheceu na temporada passada, o que nos leva novamente a ver o Finn do Farm World e que foi um alívio descobrir que ele não foi morto pelos Scarab. E uma coisa que eu gostei bastante no sonho desse Finn é que ele é bem simbólico no geral. E eu falo isso porque ele é um Finn muito caladão e contido, então faz sentido que a gente veja essa tristeza e solidão sendo refletido dentro do vazio da sua cabeça, onde a gente tem apenas a sopa preferida da sua esposa e boa parte disso parece se dar porque ele não sabe que seu filho tá bem, afinal ele acabou fugindo pro universo da Fiona. Só que no momento que a Fiona diz que tá tudo bem com o filho dele, é quando ele consegue escapar desse sentimento ruim e o sonho muda para um lugar calmo e tranquilo, onde o céu tá todo limpo e claro e a lembrança da coroa que destruiu o seu universo não existe mais. Como se estivesse indicando que ele conseguiu fazer as pazes consigo mesmo e não tá mais se culpando pelo sumiço do Jay. E é finalmente nessa parte onde a gente vai conseguir encontrar o nosso fim e definitivamente a parte mais interessante e cheia de coisa na história. Começando que assim como na cabeça do Finn do Farm World, a gente vai entrar na cabeça do Finn e vai ver que os sonhos dele estão passando em uma espécie de espetáculo dentro de uma televisão na sua própria cabeça. E eu não sei se você reparou, mas todos os sonhos do Finn possuem uma temática de relógio, afinal ele tá ficando sem tempo por estar morrendo, mas além disso os sonhos também possuem bastante ação e estão passando em uma TV, quase como se a gente estivesse assistindo o Finn sonhando com uma hora de aventura. E eu acho que isso traz um simbolismo muito bacana de tudo que a gente conhece do Finn e como as coisas estão acontecendo à volta dele. Porque apesar do Finn sempre parecer feliz, com pensamentos positivos e se mostrar sempre determinado, eu não acho que seja assim que ele se sinta na maior parte do tempo. Na verdade, eu acho que ele tá mais deprimido do que qualquer outra coisa. Só que ele se sente tanto na obrigação de ser forte, de proteger os outros e ser aquilo que os outros esperam dele, que ele não tem tempo de ser diferente. E a gente ver ele se colocando nessas situações de perigo não é só uma válvula de escape por ter perdido Jake, como também a forma que ele encontrou de seguir em frente, afinal é o que ele sempre conheceu e aquilo que sempre motivou ele. E é por isso que ele ser o ator principal daquele palco de teatro é muito simbólico, tanto para como ele se vê, como os outros veem ele. É quase como se ele tivesse o tempo todo performando o que é estar nesse papel de herói, ao mesmo tempo que é o que ele realmente acredita ser. E é por isso que o final de cada uma dessas mini-aventuras não é sobre a morte do Finn especificamente, e sim sobre suas performances heróicas que se encerram e são aplaudidas no final do dia. E é por isso que no final do sonho dele, antes da caçadora matar a coruja cósmica, quando a Fiona pergunta como ele sabe que está fazendo certo, ele fala que é sobre isso que é ser herói. Não é sobre você saber exatamente o que está fazendo. Às vezes é sobre fingir saber, assim como é na atuação, mas que no final do dia é fazer aquilo que você acredita ser certo. E eu acho que ver essa versão de você falhando de novo e de novo, mas tentando, é muito importante para Fiona, especialmente nesse momento que ela tá, porque ela se sentiu muito insegura com as coisas que estão acontecendo na sua volta, então essa conversa era realmente o que ela estava precisando nessa temporada. Inclusive, aproveitando que eu falei da coruja cósmica e da caçadora, eu queria deixar uma última teoria para esse vídeo, que no caso é que eu sinto que é muito provável que ela ter matado a coruja cósmica vai acabar resultando em algum tipo de julgamento, assim como a gente viu no começo do episódio, ou quem sabe ainda vai ser a motivação pra gente finalmente conhecer o irmão da coruja cósmica. De qualquer forma, esse vídeo já tá ficando muito grande e eu acho que eu tô falando demais, então eu queria agradecer você que assistiu o vídeo até aqui e pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. E é claro, não esquece de deixar aí embaixo as suas opiniões sobre esse episódio e a sua parte preferida dele, mas por enquanto é isso e até a próxima!